Olá Brasil, olá YouTube, olá podcast, tudo bem com vocês? Embora não pareça, eu me chamo João Vitor da Silva e você não está assistindo o vídeo errado. Sim, sou eu, João Vitor, do canal J Críticas. E hoje, além desse caos pobre de milhões, estamos aqui para comentar sobre um filme de terror com a Sydney Sweeney que, embora não seja tão original assim, tem os seus méritos. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar um like, inscreva-se no canal caso você goste desse conteúdo. Assim, a gente está fazendo aqui pelo like e pelo engajamento. E passe lá nas minhas outras redes sociais, que por lá sempre falo sobre cultura pop e cinema. Agora sim, vamos lá, depois da vinheta nós falamos sobre Imaculada. Take me for a reason, but I'm still searching for what that reason is. Imaculada ou Immaculate de 2024 é um filme estadunidense lançado em 2024 dos gêneros terror psicológico e suspense, dirigido por Michael Mohan e escrito por Andrew Lovell e produzido por três compadres: John Friedberg, Christopher Casanova e Will Brandfield. Na história, Cecília, uma jovem religiosa, se torna freira em um convento isolado na região rural italiana. Após uma gravidez misteriosa, Cecília é atormentada por forças perversas enquanto confronta segredos sombrios e horrores do convento local, fazendo com que a jovem devota descubra o que diabos está acontecendo naquele fim de mundo. Imaculada, um novo filme de terror que, embora tenta lhe vender uma proposta interessante, já que é protagonizada pela talentosa atriz Sydney Sweeney, de Euphoria, de outras séries de TV, filmes adolescentes, comédias românticas, entre outros, que dispensa muitas apresentações. Nesse ano de 2024, ela já estrelou em 3 grandes filmes que, embora nenhum se sobressaiu muito bem, eu acredito que Imaculada tenha grandes chances de convencer o público ao se interessar por esse novo, uma abordagem diferente, mesmo que não fuja do óbvio e tendo erros amadores em grandes filmes de terror desse tipo de história, principalmente pelo uso excessivo de jump scares, imagens assustadoras e, claro, aquele clichê de dar sustos baratos, aumentar a trilha sonora para te dar um susto, por mais que existam filmes que se utilizem muito bem desse mesmo conceito e que consigam trabalhar de uma forma mais original. O filme ele não foge muito do padrão de filmes sobre freiras dentro desse subgênero do horror, apostando principalmente numa abordagem, usando algumas coisas ali e aqui, uma direção mais pé no chão do cineasta Michael Mohan, principalmente na forma em que o diretor usa a fotografia e a paleta de cores na construção do aspecto proposto dessa produção de hoje, dessa produção aqui. No working. Remember, your only job is baby. How long before they start calling you Mary?
Se eu tenho problemas com o filme, está na parte do roteiro. Não se utilizar de novas ideias, deixando um pouco a desejar na problemática, tornando esse longa um pouco previsível, já que Imaculada tem crédito de um roteirista, o Andrew Lovell, que não tem nenhum trabalho expressivo, o que me levanta aqui uma questão a respeito da produção, da produtora, do filme em si. Como algum estúdio, como a Black Bear e a 50-50 Filmes, os mesmos que produziram filmes excelentíssimos como A Primeira Profecia, que eu comentei aqui recentemente no canal J Críticas, e também um filme que chegará em breve aqui no canal, eu quero muito comentar sobre ele, que se chama Late Night with the Devil, mas essas produtoras têm outros filmes de terror que eu vou deixar aqui. Eu fico me perguntando como um estúdio como esse contrata um roteirista que em seu currículo não tem nenhum trabalho mais expressivo. E o pior de tudo, como esses mesmos não têm absolutamente nada dentro do gênero do terror. As atuações no longa são de longe bem comuns, não que isso, na minha opinião, possa impedir de você se impressionar com esse filme, mas tirando a cine, ambos os atores e as atrizes nessa produção não trazem nada de surpreendente e nada de novo dentro dessa trama. A direção não oferece a eles absolutamente. Logo de início percebemos uma certa tensão entre as personagens Cecília, interpretada por Sydney Sweeney, e a irmã Isabelle, interpretada por Julia Heatherfield. As atrizes entregam personagens femininas fortes e empenhadas. Só que eu acho isso meio que se utilizando de uma espécie de uma certa obsessão da Isabelle, de uma obsessão mais contínua dentro da proposta, dentro aqui do roteiro. Só que a direção ela não oferece bem isso. Nós observamos em como o diretor, na primeira cena, mostra uma voz, uma pessoa, uma mulher, para ser mais específico, fazendo aqui uma reza, uma oração. Logo percebemos que ela está fugindo de alguma coisa. A fotografia, juntamente com a própria direção, nos colocam em uma situação muito incomum. Afinal, quem era essa pessoa? Por que ela está fugindo? São coisas que o filme mostra, porém ele não se aprofunda muito a respeito. Ainda mencionando das atuações, o ator Alfred Morte, que faz o padre Salterdash, é usado no arquétipo mais utilizado nesse tipo de produção. O ator é bom, embora seu trabalho mais expressivo, e nem é um trabalho lá, essas coisas, está na série La Casa de Papel, da Netflix, e também um ótimo filme de ficção científica que eu indiquei naquele meu vídeo que eu lancei lá em 2023, na lista de filmes com finais surpreendentes, né? Pois é, aqui Alfred Morte inicialmente chama a atenção do público pela forma como ele é desenvolvido na história, servindo um porta-voz a Cecília, já que ela não domina muito bem o idioma italiano. Está presente em algumas cenas mais intensas, mas que se a direção não captasse bem o seu personagem, a não ser os momentos finais desse filme. Alguns outros arcos aqui são jogados na trama, como por exemplo a Madre Superiora de Dora Romano, possuindo aqui uma áurea bem esquisitona, demonstrando uma certa felicidade, uma coisa que a gente duvida dos mistérios que a trama, a produção possui, inclusive quando percebemos como a montagem, a edição utiliza alguns recortes de imaginações. Por exemplo, vemos que isso pode ser ou não um problema desse projeto. Não que isso vai atrapalhar a experiência de você, mas que de fato fica bastante estranho. Os personagens em geral são apenas pecinhas dentro desse roteiro, no que ele se propõe a fazer e no que o desenvolvimento traz em tela. O roteiro até cria dilemas que, quando a irmã Cecília, por exemplo, está supostamente grávida, as outras irmãs
mais experientes naquele cenário ali, incluindo a Madre Superiora, a trata de uma maneira diferente, causando ciúmes, intrigas e também criando ali um conflito central que, embora a direção não desenvolva muito bem, está lá para que o roteiro sirva de uma forma mal concebida. Tem também um trabalho mais empenhado da direção de arte, ao criar cenários muito convincentes. Observamos no longa que desde as escolhas artísticas, como o figurinos mais simples, a maquiagem e o cabelo, por exemplo, desde também toda aquela criação de uma boa dose com ótimas concepções dos cenários, alguns são realmente fantásticos, desde as escolhas das cores e combinando com o clima soturno que o filme explora. Claro que isso são pontos que dentro daquela narrativa fazem toda a diferença. Não que eu ache um filme vazio, mas tirando a Sydney Sweeney, que está realmente muito empenhada nesse papel, o filme abraça principalmente uma certa e má condução na história, se tornando aqui um daqueles filmes de terror que possui alguns bons atributos narrativos super interessantes, mas que não são tão suficientes e tão bem feitos assim para oferecerem uma boa história de horror. Se eu curti algumas coisinhas nesse filme, foi a resolução final do projeto, o terceiro ato. Mas ainda assim, vendo os 90 minutos de pura encheção de linguiça, o filme é bem fraco, tanto na parte do roteiro e principalmente na má condução da direção. Sério, esse diretor ele tem muitos problemas aqui. Ele não consegue trabalhar bem a sua trama, ele não consegue desenvolver os arcos dos personagens, é realmente muito ruim. Ainda assim, eu creio ser um daqueles filmes de terror que se vendam principalmente pela atriz principal. Mesmo que eu não curta esse projeto, ela conseguiu, nesse ano de 2024, fazer milhões com uma comédia simples e até bem barata. No caso, aqui o filme Todos Menos Você, que ultrapassou uma bilheteria de 218 milhões de dólares, vindos de um orçamento de 25 milhões de dólares. Aqui em Imaculada, tendo apenas alguns atores conhecidos, um cineasta com pouco reconhecimento, um orçamento menor que Todos Menos Você, com apenas 9 milhões de dólares. Enfim, um filme tenso sim, mas não o suficiente para querermos saber, achar coisas novas e conhecer e nos aventurar nessa história. É um filme bem vazio, bem clichê, bem genérico. Inclusive, eu acho impressionante como Hollywood tem a mania de estragar. Não, acho que isso nem é uma culpa de Hollywood em si, apesar que ela tem uma culpazinha assim, mas é frustrante porque eu não vou dizer que esse é um filme muito ruim, nossa, a pior coisa que você vai ver, mas existem projetos muito mais interessantes. Eu saí não tão decepcionado, mas eu fiquei com aquela sensação de, cara, a direção podia trabalhar melhor a sua trama, tirar um pouco de jump scares, oferecer mais um horror psicológico, mas, cara, que filme ruim, que filme, assim, é inadmissível. Como eu falei aqui ao decorrer dessa análise, eu acho inclusive a personagem principal da Sydney Sweeney uma personagem muito interessante, uma personagem que tem aqui um momento de redenção no terceiro ato, mas mesmo assim não dá. Acho o padre ruim, acho a Madre Superiora uma atriz péssima, a montagem também é muito forçada, cara, é muito forçada. E por isso eu fecho aqui Imaculada com a nota 5,5. Infelizmente eu não curti muito esse filme, que ele vai chegar aqui no Brasil em breve, mas pra quem aí já sabe os esquemas aqui, como acontece aqui no Brasil, no cinema, na cultura pop, você já pode aí
procurar o filme e se divertir. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre Imaculada. Você curtiu, não curtiu? Você achava que o final poderia ser feito de uma outra forma? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer ler aí a opinião de vocês. E já comenta o que você achou desse cos pobre de milhões aqui, porque né, a gente tentou que fazer uma espécie de freira aqui, só que não deu muito certo não, mas é isso aí, é o que temos para hoje, beleza? Não se esqueça de também passar lá nas minhas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que lá eu sempre comento sobre alguns filmes que eu ando assistindo. Eu faço muitas críticas, listas, alguns posts sobre notícias voltadas ao cinema. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima J Críticas. Valeu. E até a próxima.